queridos amigos, irmãos, irmãs de caminhada. Hoje, mais uma vez, aqui reunidos, trazendo no centro das nossas vidas, das nossas casas, a Palavra de Deus, nesse programa Meditando a Palavra. Que bom nós estarmos aqui. Desejo nesse momento que a paz de Deus esteja com você e entre na sua casa. Nesta segunda-feira, hoje um dia especial, queremos trazer aqui na nossa memória a festa de São Mateus. Hoje celebramos a festa desse grande apóstolo que deu a sua vida em favor do reino de Deus, e com você nós queremos trazer essa figura tão importante na nossa caminhada religiosa, que é o exemplo de vida e de santidade de São Mateus. Então juntos vamos fazer então nesse momento as nossas recordações, dessas últimas semanas vividas. Que bom nós mais uma vez estarmos aqui para recordarmos e trazermos para o nosso meio lembranças boas, lembranças agradáveis, e como recordação especial trazer dessas semanas aí que passou, os encontros das nossas comunidades que refletiram a palavra de Deus dentro desse mês propício, que é o mês de setembro dedicado à palavra de Deus, e junto com você recordar os encontros das nossas comunidades, no curso da palavra, nas nossas celebrações, nos momentos de partilha, nas nossas famílias. Que momento importante e rico para a nossa espiritualidade. Queremos também, junto com você, nesse nosso momento de encontro, meditando a palavra, trazer como recordação da vida o dom da nossa vida, que é um dom especial, que é uma graça especial que Deus nos dá, e que Nossa Senhora também, por meio da sua intercessão, nos dá a alegria de partilharmos a nossa vida com todas as pessoas, com todos aqueles que convivem conosco. Então convido você junto, nesse instante, invocar sobre nós o poder da Trindade Santa, pedir a Deus que nesse momento venha nos ungir, venha nos abençoar a nossa mente, abençoar o nosso coração, para que a palavra de Deus, de fato, quando for proclamada, ela possa se tornar uma sementinha que cai na terra e que germine. É isso que nós queremos hoje. E só nós não temos condições. É por isso que nós vamos pedir a Deus, pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, que venha nos auxiliar e nos favorecer nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir à nossa Mãe do Céu. Aqui está a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E nós vamos pedir a sua proteção sobre nós, que ela nos ajude a ouvir como ela tão perfeitamente ouviu a palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só recordando a você que nesse nosso momento de encontro meditando a palavra, nós seguimos os 4 passos, que é da leitura orante. Primeiro momento, nós fazemos a leitura do Evangelho, nós lemos o texto, o que o texto diz, o que Jesus está dizendo ali naquele texto bíblico. No segundo momento, nós fazemos a meditação, o que o texto me diz. Jesus falou, e agora o que Jesus vai me dizer? O que Jesus está falando para mim naquele momento, naquela palavra?
E o quarto passo da nossa meditação da palavra de Deus é a nossa oração, que é a nossa resposta. O texto provoca em nós um sentimento, seja ele de entrega, seja ele de louvor, diversos momentos que a palavra de Deus faz suscitar no nosso coração. E aí nós damos a resposta por meio de uma oração. Depois, o quarto passo da nossa oração, meditando a palavra, é a contemplação. Agora, nesse momento, nós formulamos, de fato, um compromisso que a palavra de Deus suscitou no nosso coração. Porque ouvir a palavra e permitir que essa palavra mude a nossa história, ela precisa de fato ser concretizada em atos, em atitudes. Por isso nós contemplamos a palavra de Deus, seja em todos os momentos da nossa vida, no trabalho, na escola, no nosso dia a dia, nós atualizamos a palavra de Deus, contemplando ela no meio de nós. No Evangelho de São João, só recordando que nesse mês nós estamos falando sobre especialmente a Bíblia, no início do Evangelho de São João ele fala, que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus e de repente o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quando nós falamos, meus irmãos, da palavra, nós não falamos simplesmente de uma expressão verbal. Eu não falo de uma palavra, qualquer coisa é uma palavra, é uma expressão. Mas quando a gente se refere à palavra de Deus, nós estamos falando simplesmente e unicamente de Deus, que é a palavra, não um verbo, não uma expressão, mas é de fato uma realidade. Por isso que a palavra é escrito com P maiúsculo, Porque é a palavra de Deus, é o próprio Deus existente, presente na história da humanidade. Por isso que nós, com muita atenção, com muita dedicação, trazemos a palavra de Deus para o centro da nossa vida, porque é a palavra, é Deus que se fez carne e que atua no meio de nós, que está presente no meio de nós. E hoje, por ser festa de São Mateus, nós vamos refletir o Evangelho de São Mateus, do capítulo 9, do versículo 9 a 13. Então pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar, fazer a nossa leitura do Evangelho de São Mateus. Repetindo, Mateus capítulo 9, de 9 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas, e disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, nós encontramos um momento que aqui no título está a vocação de Mateus. Jesus que de repente encontra Mateus sentado na coleteria de impostos, viu Mateus ali e então chama: vem e segue-me. Naquele momento, a palavra claramente nos fala: ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Quando Jesus já estava ali
junto a Mateus na sua casa, sentado com os seus discípulos também. Aproximaram-se os publicanos e os pecadores e sentaram ali à mesa, junto com os discípulos e junto com Jesus. Interessante que a palavra também nos fala que quando os fariseus viram aquela situação de Jesus sentado à mesa com os publicanos e com os pecadores, eles questionaram os discípulos: por que o mestre senta com os publicanos e os pecadores? E é interessante que Jesus, aqui no Evangelho, nos fala, entendendo o questionamento dos fariseus, Jesus naquele momento, entendendo o que os fariseus estavam pensando, disse, para os que estavam aí: não são os que estão bem que precisam de médico, e sim os que estão doentes. E aí Jesus ordena: ide e compreendei, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu vim para salvar eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. E essa é a palavra de Deus. Essa é o ensinamento de Deus que hoje, meus irmãos, junto com você, nós vamos refletir sobre esse chamado especial de Deus para todos nós. Peço que você não saia daí, nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Se você não pegou sua Bíblia, pegue sua Bíblia, acompanhe comigo esta leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, de 9 a 13, para no próximo bloco nós fazermos a nossa meditação da palavra. Não saia daí, nos acompanhe, porque nós vamos partilhar juntos. Vamos agora partir para o nosso segundo passo da nossa meditação da Palavra de Deus, que é a meditação do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, de 9 a 13. Você que está nesse momento entrando em sintonia conosco pela nossa TV Nazaré, pegue lá a sua Bíblia para você nos acompanhar nesse momento tão especial que é trazer para o nosso meio a palavra do Senhor, o ensinamento de Jesus. Aqui no Evangelho de São Mateus, nós trazemos uma história importante, ou melhor, um fato importante, que é a vocação de Mateus. Hoje, por ser a festa, desse grande apóstolo de Jesus, que dedicou a sua vida, que deu a sua vida em favor do reino de Deus, nada melhor do que esse grande exemplo também para o nosso segmento hoje, no segmento do amor a Jesus Cristo e, acima de tudo, testemunho do amor que nós temos com Deus e no testemunhar no Evangelho também. Quando Jesus fala, aqui na palavra de Deus claramente nos ensina que quando Jesus andava, ele viu. Essa atitude de Jesus ver não é simplesmente um enxergar aparência, Jesus não olha a aparência daquele homem, porque olhando humanamente aquela atitude de Mateus, ele estava ali cobrando os impostos dos pobres. Ele, na verdade, estava fazendo uma atitude que poderia muitas vezes provocar um certo aborrecimento para muitos daquele povo, daquela gente. Quando Jesus viu Mateus, ele não viu a figura de Mateus. Por isso que naquele instante o ato de olhar para Mateus foi um ato de ver a alma daquele homem e lançar sobre ele um convite que provocou naquele homem uma mudança radical na sua vida. Vem e segue-me. Vem e segue-me. É uma palavra de força e uma palavra de ordem que provocou na vida de Mateus um sentimento de deixar tudo. Porque alguém me viu, porque alguém me valorizou, alguém me viu útil, alguém me quis para algo importante. Por isso que o Evangelho fala claramente isso.
ele deixou tudo e seguiu. Deixou tudo e seguiu a Jesus Cristo. Só que interessante que a palavra de Deus, hoje para nós, é uma palavra que provoca na nossa vida uma mudança radical. Porque Jesus veio para salvar os pobres e os pecadores. Jesus não veio para os que estão sãos, como fala claramente a palavra. Jesus veio para nós, pobres, fracos, humilhados. Jesus veio para nos libertar. Essa é a vitória da palavra de Deus hoje para nós, meus irmãos. E então, quando Jesus senta à mesa com Mateus, ali é um momento de intimidade, é um momento de profundo conhecimento. Porque sentar à mesa, estar junto à mesa, é fazer parte do convívio familiar. E se envolver com a história daquela pessoa, com a vida daquela pessoa. Por isso que os fariseus questionam Jesus: como que o mestre de vocês vai sentar com os publicanos e com os pecadores? Eles não entendiam essa atitude de Jesus, que mexia com eles, porque Jesus mexeu com muitas coisas, com muitas tradições. Jesus mexeu sim com muitas realidades que não eram boas, que não promovia a solidariedade, que não promovia a vida. E quando Jesus senta ali, junto, no meio daquela comunidade, para os fariseus, comunidade pecadora, então é um espanto para todos eles. Mas, meus irmãos, o que é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus é o nosso Salvador, que veio para nos libertar, que veio para nos salvar. E aquele que se sente necessitado dessa salvação, desse socorro de Deus, vai ao encontro como Mateus foi. Mateus deixou toda a sua vida, deixou toda a sua realidade e saiu. Olha, a palavra fala claramente, com radicalidade, deixou tudo por amor ao mestre, porque o mestre viu, e esse fato de ver foi um fato de um olhar de conhecimento, de conquista. E eu pergunto, a palavra de Deus tem nos conquistado? A palavra de Deus tem provocado no nosso coração mudanças radicais que nos levasse de fato a uma mudança dos nossos atos? A palavra de Deus provocou no seu coração? Será que provocou na minha vida também uma mudança? Capaz de nós convivermos melhor no meio da nossa família, no meio da sociedade? Porque se nós formos continuar essa caminhada, que a sociedade hoje acaba nos ensinando de um individualismo, acaba nos ensinando assim claramente do materialismo, nós vivemos à mercê de uma comunicação que não é corporal, que não é olho a olho, é uma comunicação virtual. A gente não olha mais as pessoas, a gente não vê mais nos olhos das pessoas o brilho de Deus. A gente não consegue mais tocar nas pessoas e abraçá-las como nossos irmãos de caminhada, como nossos irmãos filhos de Deus. Nós estamos perdendo, meus irmãos, a sensibilidade humana, porque o que é virtual está substituindo o nosso contato com as pessoas. Está nos tirando essa liberdade que nós temos de nos relacionar com todas as pessoas. E eu gosto de falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela mexe com a gente. Ela nos ajuda a enxergar que aonde nós estamos pisando, a terra que eu estou pisando, será que está sendo uma terra boa? Será que aonde meus passos estão deixando marcas, será que são marcas boas? Que as pessoas um dia, quando passarem, podem dizer: olha, fulano deixou uma boa história. E então as marcas que nós vamos deixando neste mundo, os ensinamentos que nós estamos recebendo, será que vai valer a pena?
Nós estamos de fato testemunhando um Deus que é vida na nossa vida, que dá vida para a nossa história, para a nossa caminhada. Permita, meu irmão, que a palavra de Jesus transforme o teu coração, transforme a tua vida e não tenha medo de responder a esse chamado de Jesus: vem e segue-me. Jesus chamou Mateus porque olhou para ele e entendeu que ele poderia ser uma pessoa muito útil no serviço do reino, na construção do reino de Deus. E também Deus olha para nós, Deus olha para você e convida você para um segmento radical. Deus deu um chamado e faz um chamado para nós. Cada um de nós temos uma vocação especial. Nenhum de nós somos piores, nenhum de nós somos melhores, nós somos iguais. Porque a palavra nos faz ser igual. Porque o amor de Jesus nos faz ser igual. Por isso não tenha medo de responder a esse chamado de Deus. Não meça esse chamado de Deus no meio das suas dificuldades. Não tome decisões quando você estiver nos momentos de perturbação, de aflição. Quando você estiver nos momentos de provação. Porque é assim que Deus faz conosco. Deus prova a nossa fé no meio das dificuldades. Deus prova a gente que é para a gente amadurecer, que é para a gente crescer e se tornar verdadeiramente cristãos autênticos e seguros do Evangelho. Firmes no Evangelho. E é preciso que Deus nos prove. E não tenha medo de enfrentar essas situações. Não tenha medo, porque Mateus respondeu o chamado de Jesus e foi até os últimos momentos. Até os últimos momentos da vida dele, tornando-se um dos apóstolos importante, porque morreu por causa do Evangelho. Saiu no meio da comunidade, anunciou no meio da comunidade. E eu me pergunto quantas vezes nós nos encovardamos, quantas vezes nós nos omitimos nas nossas casas, nós nos prendemos às novelas, aos programas, nós nos prendemos a tantas realidades que não trazem nenhum benefício espiritual para nós e deixamos a nossa comunidade na mão. Deixamos a nossa comunidade família na mão. A gente se preocupa com o que é externo, a gente se preocupa com o nosso trabalho, com as coisas que nós temos que ter, com o sofá que tem que comprar, com a televisão que tem que comprar, com o celular novo que tem que comprar, mas a gente não se preocupa com a nossa vida espiritual. E isso é realidade. Isso é um problema que nós estamos enfrentando. E a palavra de Deus hoje provoca em nós. Jesus fala comigo e Jesus fala com você. Vem e segue-me. E esse segmento é para uma conversão, para uma mudança de vida. Eu falo com você, mas eu falo para mim também. Porque nós também temos que nos converter todos os dias. Temos que converter o nosso coração para uma vida melhor. Para um segmento mais perfeito do Evangelho no amor de Deus. Eu preciso me converter. Por isso eu convido você junto com esta palavra, com este ensinamento de Jesus, com o ensinamento desse grande apóstolo, sejamos fiéis. Porque o caminho está aqui. O Evangelho está aqui. Não existe outro meio, não existe outra fonte. É a palavra. É Deus que atua no meio de nós. É Deus que é realidade. Não é um sonho. É realidade. Por isso eu convido você nesse momento a junto comigo fazer a nossa oração. Pedir a Deus que a palavra hoje suscitou no meu coração, mas se você faça a sua oração também, porque Deus fala conosco, né? De forma diferente, mas no único propósito de nós sermos de fato irmãos. Vamos fazer juntos a nossa oração com a palavra de Deus. Deus de infinito amor e bondade, nós te pedimos nesse momento tão especial, Jesus, que é recordar a pessoa de São Mateus,
que é um exemplo para nós de santidade, de alguém que viveu com radicalidade o Evangelho. Eu te peço nesse momento, Deus de misericórdia, dai-nos coragem, dai-nos firmeza, Jesus, para testemunharmos todos os dias o teu amor a todas as pessoas. Firmai, Senhor, a nossa fé, firmai, Jesus, o nosso bom propósito, para que não sejamos confundidos por este mundo, Senhor, mas que sejamos cada vez mais seguros daquilo que o Senhor nos ensinou e tenhamos firmeza todos os dias de que o Senhor está conosco. Por isso nós te pedimos, Senhor, dai-nos força e dai-nos coragem para perseverarmos e para podermos, Senhor, progredir na nossa fé. Nós te pedimos, confiante na tua palavra, Senhor, e crendo no teu amor que age poderosamente na nossa vida para converter o nosso coração. Amém. Contemplação da palavra de Deus. Hoje eu convido você, nesta segunda-feira, a trazermos, como nós temos nesse mês, dedicado ao mês da Bíblia, temos um propósito, né? Colocarmos no centro da nossa casa a palavra de Deus, né? Expor a palavra de Deus no centro da nossa casa, mas também, como contemplação desta palavra, eu convido você a viver com fidelidade a sua vocação. Eu, nesta semana, vou procurar viver com fidelidade a minha vocação religiosa, sendo fiel aos compromissos que Deus me confiou e você sendo fiel ao compromisso que Deus confiou também nas suas mãos, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, como um profissional, enfim, nas suas diversas responsabilidades e diversas tarefas, procuremos ser fiel, porque é isso que Deus nos convoca também a viver. Quero agradecer a sua presença nesses dias em que nós estamos aqui juntos, meditando a palavra de Deus, trazendo o Evangelho de Jesus Cristo para a nossa vida e para a nossa caminhada. Que importante, não é? Nós refletirmos juntos e rezarmos juntos, é um momento bonito da nossa caminhada religiosa e importante também para todos nós. Quero convidar você, caríssimos irmãos e irmãs, também nos acompanhar, né, a nossa festividade de São Miguel Arcanjo. Já iniciamos nesse dia 20 e nós queremos convidar você para todos os dias participar das missas, participar do nosso momento social, que é um momento importante também para a gente partilhar a nossa alegria e partilhar o nosso ser família e comunidade. Também não esquecendo do nosso carnê Fiel Evangelizador. Aqui está, se você ainda não tem o seu carnê de Fiel Evangelizador, cadastre-se, vá nas secretarias das nossas paróquias, da Cristo Crucificado, São Miguel Arcanjo, coloque o seu nome e ajude, porque é importante a gente estar aqui, porque muitos são fiéis evangelizadores e graças a vocês nós temos essa possibilidade de chegar na sua casa. Por isso, nós pedimos e confiamos esse projeto nas mãos de Deus, porque não é nosso, é de Deus. Vamos pedir então a proteção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na santa paz de Deus e até o nosso próximo encontro.